Gálatas capítulo de número 1, versículo 8. Então, você tem certeza que você vai querer ler logo isso? Em grego, inclusive. Alla, qui ean imis e angelus ek urani, evangelisti umin. Par ho eugelistemeta umin anatemestu. Se algum anjo lhes descer do céu, lhes aparecer e anunciar outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, que ele seja maldito. Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês o tema, é esse tema mesmo. Qual que é o tema? A Bíblia de Mórmon faz parte do cano cristão, ela é a palavra de Deus também, assim como é a Bíblia protestante. Esse é o tema. E para falarmos do tema, temos que entrar na questão. Nós temos que fazer o mérito. Para fazer o mérito, eu preciso trabalhar a forma que Joseph Smith recebe de forma gradativa, inclusive, 1, 2, 3, 4, 5 encontros, 5 visões, para que depois esse livro, essa Bíblia, seja tratada como um cânon cristão. O primeiro problema talvez seja o problema de que o nome do anjo, Moroni, dentro Moroni, dentro da tradição cristã ou da tradição judaica, nós temos nome de anjo. Então, por exemplo, a tradição e a cultura judaica falada no Tanar, na Torá, no Talmud, no Midrash, no Zohar, no livro de Enoque, em toda a estrutura judaica, nós não temos um nome semelhante a esse anjo Moroni. Essa é a primeira questão. Então, o grande problema que se dá na construção de Moroni é justamente alguém que tinha sido uma pessoa justa, que talvez dentro do judaísmo nós chamaríamos de tzadik, e que ele morre e se transforma nesse anjo, e que de tempos em tempos passa a se revelar a Joseph Smith. Então esse tem um problema, porque a Bíblia fala que no céu nós seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão casamento, mas eles são seres espirituais. Esse é o primeiro problema. E aí, trabalhando dentro dessa questão, a Bíblia, ela trabalha tanto no... Pode falar, Deixa eu fazer uma indagação do seguinte, só pra gente começar aqui, pra ver se eu tô entendendo e o que os ouvintes também estão entendendo. O senhor está dizendo o seguinte: nós, como cristãos, a Bíblia mostra, até a cultura judaica, que os anjos são seres espirituais. Sempre foram assim. Foram criados assim. Sim. Anjo não se transforma, anjo não evolui, anjo é anjo e amém. Sim. É isso? É isso. Por exemplo, assim, pastor, só para mim entender num tal. Um anjo não pode amanhã virar um querubim ou um serafim. Perfeito. Ele é anjo, querubim é querubim, serafim é a classificação. Eles não evoluem e também não recebe promoção, vai. Não tem gradação. Não tem gradação. Aí, então, o que parece, o que o senhor está defendendo aqui, ou falando, é que esse anjo Moroni, ele era um ser carnal. Um ser humano. E pelo fato de ter sido justo, de alguma forma, ou alguma evolução, alguma coisa assim, talvez depois o Lucas ou o Vitor pode explicar isso melhor para nós, ele passa a ser um ser espiritual. E aí ele começa a entregar essas revelações ao Joseph Smith, e aí nasce então a literatura mórmon. Eu vou concluir dizendo o seguinte: a cultura judaica, a Bíblia hebraica, traz em suas literaturas, que é a palavra de Deus, alguns nomes. Micael, Gabriel. E esses nomes, pastor Davi, eles constam no Novo Testamento. Ou seja, então, há uma sequência de revelações. Ele continua. Sempre dos mesmos seres. Dos mesmos nomes. Eu vou responder a pergunta do senhor entregando o seguinte. E aí, quando você entra para a tradição, você tem Rafael, Uriel, até o próprio Metratron. Então, esses nomes, o problema com o nome e com a origem do anjo. A pergunta do senhor, ela é assim: existem classes de seres celestiais. O senhor foi
factual, pontual, achei fantástico, sem demagogia. Não existe gradação, existe classe de seres celestiais. E serafim não é anjo. Querubim não é anjo. E anjo não é serafim e nem querubim. Porque não existe na Bíblia hebraica a expressão malak serafim, anjo querubim, anjo serafim. Não existe malak queruv, anjo querubim. Anjo é anjo, serafim é serafim, querubim é querubim. Só matou. Agora, concluindo aqui, para passar aos senhores, qual que é o problema do que eu levanto? Gálatas capítulo de número 1, versículo 8. Não, você tem certeza que você vai querer ler logo isso? Em grego, inclusive. Anla, que ean imis e angelus ek urani, evangelisti umin. Par ho eugelistemeta umin anatemestu. Se algum anjo lhes descer do céu, lhes aparecer e anunciar outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, que ele seja maldito, não é amaldiçoado. E o problema está aqui. A pergunta que fica é, de onde surgiu Moroni? Qual a historicidade dele dentro da Bíblia hebraica, acompanhando Gabriel e todos os outros seres celestiais? E aí entra naquela questão que o Lucas entrega agora. Nessa questão que o Lucas levantou, eu acredito que esteja relacionado ao tema. Por que outro evangelho? Porque o pai não é o filho e o filho não é o pai. Rapaz, olha, passa muita coisa, mas parece, só pra gente dar uma ideia aqui, falou das 5 revelações obtidas por Joseph Smith, mas o que me parece que uma diferença central entre cristianismo e mormonismo é que o cânon bíblico cristão é fechado. Uhum. O que me parece, Lucas, é que o cânon aberto. O cânon dos mormons ainda continua aberto. Vocês ainda acreditam que essa revelação ela ainda está jorrando? Sim. Ela ainda pode vir e de repente a gente pode até conhecer um outro anjo sem ser um morono. É isso? Pode haver isso? Pode ter novas revelações. Vai lá, Lucas. Eu só queria... Eu vou passar primeiro pro Vitor começar, mas só queria deixar claro o seguinte. Quando a gente fala cristianismo, mormonismo, nós não gostamos desse tipo de abordagem porque nós nos consideramos cristãos. Eu comecei explicando o nome da igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Mas pode você ser mesmo não disse que vocês não eram nem católicos? Sim. E nem protestantes. E Pedro era católico? Não. Pedro era protestante? Eu não tô fazendo a pergunta a Pedro, eu tô fazendo ao Lucas. Não, mas eu só tô dizendo... O Lucas disse pra mim no começo do debate assim, seguinte, nós não somos católicos e nós não somos cristãos. Mas agora você tá me dizendo que você é cristão? Vai lá. A catolicismo nem protestantes. Tá. Há de se concordar. Eu estive em Jerusalém recentemente e lá tem muitos cristãos que não são nem católicos nem evangélicos. São cópias. Não é? Então assim... primeiro ponto importante, nós somos cristãos. Se você não concorda com o nosso cristianismo, ok. Legal. Mas nós acreditamos em Cristo, acreditamos na Bíblia. Aliás, só queria corrigir uma fala do pastor, que não existe Bíblia, né, do pastor PH, não existe Bíblia Mormon. Existe a mesma Bíblia que os pastores usam, que os evangélicos católicos usam, é a Bíblia que nós usamos. Usamos preferencialmente a tradução de João Ferreira de Almeida. Mas podemos usar outras traduções se forem mais claras, tá certo? Então, nós temos uma Bíblia que é a mesma que vocês usam. E temos o livro de Mórmon, que não é outra Bíblia. É uma escritura sagrada. Perfeito. Queria só fazer uma consideração para não parecer que a gente está fazendo uso de retórica todos aqui. E todos nós estamos buscando a verdade. Então, ó... Eu observei que o pastor levantou 5, 6 perguntas de uma só vez. É impossível responder 5, 6 perguntas de uma vez, de maneira adequada. Então, para que a gente busque a verdade, assim como almejavam os filósofos socráticos, né, de uma busca sincera pela verdade, eu peço que as perguntas, né, sejam feitas de um tema só, específico. Porque, por exemplo, ó, foi falado... A gente vai ter 2 horas. Então tem 2 horas, né? Dá tempo. Então vamos lá, Vitor. Por Isso. exemplo, para que eu defina se o livro ele tem
a mesma historicidade, a metal, eu preciso definir se ele tem pelo menos... Mas deixa eu só concluir meu raciocínio. Eu ia dizer o seguinte, ó. Foi levantado a questão do nome de Moroni, foi levantado se anjo tem corpo, foi levantado se Gálatas 1:8 fere o livro de Mórmon ou não, e foi levantado a respeito do cânon bíblico. Então, 5, 6 perguntas torna Vitor, só mais uma questão, não quero nem te atrapalhar. Sim. Dentro desse questionamento, o senhor que interpretou a fala como pergunta, porque na verdade, embora eu tenha citado o livro, o Gálatas capítulo 1, versículo 8, eu não fiz pergunta sobre a validação do Gálatas no livro de Mórmon. Certo, então uma pergunta menos. Mas você perguntou mais, do anjo... Então, tem mais 3. O anjo... Então, são mais de 3 já. Não, então, assim, ó, só pra pontuar pro senhor ser assertivo. Tá bom. Sobre os anjos, eu respondi o pastor Calixto. Então, a única pergunta que eu fiz é sobre a origem do anjo que traz a revelação a Moroni. E aí, dentro da Bíblia de Mórmon, trabalhando uma fala, falei a Bíblia de Mórmon, ou seja, o livro de Mórmon. Isso. O livro, né, que vem do grego biblion, então é conteúdo amplo que tem a escritura sagrada. Beleza, senão só o PC fala, eu conheço o PC. Foi só por isso. E como veio vai lá, Vitor. 4 e veio mais uma também do cânon bíblico. Mas vamos lá. Então, eu vou passar depois do tempo pro Lucas e vou procurar responder algumas. O cânon bíblico não fechou. E a própria prova é a Bíblia, né? Se a gente ler o livro de João 21, no último versículo, lá no final, diz o seguinte, ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, suponho que nem ainda todo mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ou seja, a reforma protestante, às vezes, com todo respeito a faltar, tenta encaixar Jesus Cristo num cerco que ele não cabe, porque Jesus Cristo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é o Todo-Poderoso. Então, encaixar ele num cercado de que ele só fez obra em determinado período da história, não é verdade, porque a própria Bíblia confirma isso. Ela fala aqui, ó, João 21, 25. Vou ler de novo, ó. Há, porém, João 21, 25, exatamente, ó. Muitas outras coisas. Isso, muitas outras coisas que Jesus fez. E agora, quem pode dizer... Que nem todos os livros do mundo poderiam conter aquilo que ele fez. Naturalmente, conforme a própria Bíblia diz, Jesus Cristo fez muitas outras coisas que não estão no registro bíblico. A própria construção da Bíblia, como o pastor levantou, vem de biblos, né? Ou seja, biblioteca. Ou seja, a conjunção de vários livros. Deus, ele sempre revelou a sua palavra ao longo da história. Ou seja, nós amamos a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas Deus não é impedido por uma coisa que foi defendida por Martinho Lutero, que é o Sola Escritura. O Sola Escritura não é bíblico, ele não aparece na Bíblia, e essa escritura é fatal para o Sola Escritura. Deixa eu porque só ela entender. abre. Para mim não ser injusto, Vitor. Ela abre o campo. O que você está dizendo é o seguinte: você acredita que aquela... Não, a Bíblia defende. Então, a Bíblia não, defende. eu estou perguntando o que você acredita. O que a Bíblia diz, eu sei. Sim. Eu estou perguntando o que você acredita. Você acredita que a Bíblia era a palavra de Deus? Sem dúvida. Sempre foi? Sempre foi. Mas que ela era incompleta. Precisava ainda de algumas revelações que nós não tínhamos. É isso que eu entendi ou tô... A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aí quando se coloca incompleta, parece que a gente está desfazendo a Bíblia. Não, porque nós amamos a Bíblia. Não, mas se você acredita que ainda existem revelações, que o cano ainda está aberto, ela era incompleta. Mas eu vou colocar nos meus termos, porque eu digo o seguinte: Joseph Smith, ele precisou da Bíblia para receber a revelação de Deus. Para ter a primeira visão, foi necessário Tiago 1:5 e outras escrituras que aguçaram só uma pergunta, Vitor, ou você ou o Lucas pode responder, Lucas, só para me entender, para mim passar ao pastor Davi. Eu vou fazer uma apresentação aqui logo depois do senhor e tal. Mas, Lucas, deixa eu entender o seguinte. Você, parece que foi até o senhor que disse, ou foi o Vitor, se não me falha a memória, de que Joseph Smith não tinha qualquer ligação com nenhuma religião na época. Quando recebeu formalmente. Filiado a qualquer religião da época. Até porque ele ainda é um menino de 14 anos. A sua família, ele, pelo que eu li, parece que a família tinha associação, ele tinha isso ou não? Ele assistia a vários cultos, né, metodistas, presbiterianos, como o pastor falou, agora eu não lembro quem também, mas a gente estava no segundo grande despertar na história dos Estados Unidos. O pastor então, Davi. Era muito
muita informação e ele ficava assim assistindo o máximo que ele podia. Tá. Não tinha TV, não tinha internet na época. Mas a diversão era... informações. E ele estava preocupado com essas questões, como todos nós sempre. Em algum momento da vida, geralmente na adolescência, a gente se pergunta de onde eu vim, para onde eu vou. E quem eu sou, né? Vou pro inferno. Então essas questões motivaram ele. Quero responder a pergunta brevemente sobre anjo. Eu nunca ouvi esse tipo de questionamento, eu fiquei intrigado com isso. Irmão, aqui Gostei. Você vai ver só novidade, viu? Aqui não Os caras aqui, irmão, mano, eles tiram. Eles vão fundo. Eles tiram unha até do nariz. Eles acham unha no nariz. Eu quero dar algumas respostas que vieram na minha mente. Como eu falei, não significa que é a resposta da igreja, mas é o que eu ponderei. É o seu entendimento. Muito interessante. Eu tô lendo o livro de Enoque. Tô estudando no meu canal o livro de Enoque. E lá cita vários anjos. Tem mais de 12 que são citados. E realmente, a raiz é muito parecida do nome. Tem aquele elemento ali, né? Finalzinho, o El, Miguel, Gabriel. E vários assim. Que mostra que é um ser angelical. Só que acho que o problema vai mais profundo quando você fala da natureza dos anjos. Exatamente. Porque a nossa teologia difere nesse sentido. O profeta Joseph Smith ensinou sobre a natureza dos anjos. E eu posso fazer um esboço rápido aqui. Nós acreditamos que anjos são mensageiros de Deus. Eles podem ser seres mortais. Por exemplo, quando um missionário vai pregar, ele pode ser considerado um anjo enviado da presença de Deus. Metaforicamente. A palavra serve. Né? Palavra serve. Outro sentido da palavra são aqueles espíritos aperfeiçoados, como você falou, que vêm e transmitem uma mensagem. Como Gabriel transmitiu para Maria que ela ficaria grávida sem ter conjunção carnal, né? Do Filho de Deus. Outro sentido, e esse eu acho que é um acréscimo da nossa dispensação, é que os anjos, eles podem ser seres ressurretos ou transladados. Ou seja, por exemplo, quando Moisés e Elias... seres humanos se tornaram de alguma Moisés forma... e Elias apareceram para Jesus. Eles foram enviados por Deus. Pedro, Tiago e João ficaram impressionados, falaram, quero fazer uma tendinha aqui, quero ficar aqui um pouco mais. Então, eles nós podemos considerar anjos, embora a Bíblia não chame de anjo, né? Mas na nossa teologia a gente poderia. Outro é um ser ressurreto. Depois que Jesus se levantou dos mortos, abriram seus sepulcros, vários ressuscitaram. E nós acreditamos que Moroni, que foi o último profeta historiador e compilou lá os registros do pai dele, Mórmon, ele ressuscitou pelo poder de Deus e foi o emissário para que nova verdade fosse revelada nesses últimos dias. Então, primeira coisa, não sabemos muito sobre as coisas celestiais. E eu não estou fazendo uma confissão de que nós não somos interessados por isso. Mas a verdade é que na mortalidade vivemos em espelho e enigma, como o apóstolo Paulo falou. E nós não conhecemos todas as coisas. E o nosso esforço de estudar e procurar a verdade tem que ser acompanhado pelo Espírito de Deus. Como é dito na Bíblia, nenhuma escritura de particular interpretação. Sem o Espírito de Deus, com todo respeito, aqueles que estudam idiomas antigos, e eu comecei a estudar hebraico agora pela segunda vez. Nossa, que difícil! Porque não tem vírgula, é complicado. Pontuação. Tudo junto, não existe espaço. E eu admiro muito vocês que conhecem outros idiomas. Muitos dos evangélicos se dedicam a esse estudo de modo sério. E acho que nós podemos aprender muito com vocês nesse sentido. Mas eu enfatizo esse ponto bíblico. A Bíblia, a palavra de Deus por extensão, ela não é algo que você aprende apenas por meio acadêmico. O meio acadêmico é importante, ele acrescenta visão, ele acrescenta valor, mas não é o fim da verdade. O fim está no Espírito de Deus. Então precisamos recorrer ao mesmo Espírito que tinham os profetas quando escreveram para acessar a verdade. O Lucas está levantando aí talvez um debate que nós já fugimos deles algumas vezes. Nós estamos falando do escolasticismo, né? Se o escolasticismo tem o poder ou não de definir o cânon da escritura. O cânon das escrituras. Mas esse debate eu trouxe por causa do anjo. Não, sim. Porque talvez existam outros anjos que a Bíblia não reporta. Então, mas aí, Lucas, é que eu te pergunto. É só uma pergunta retórica, depois você vai responder. Se você acredita que a Bíblia não é de particular interpretação, lógico, ok, eu também. Como é que você acredita se Joseph Smith está trazendo uma nova interpretação que só ele teve? Então fica complicado dizer que a Bíblia não é de particular interpretação. Mas eu volto com o senhor logo depois da palavra.